Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aproveite que você está de pé. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Os irmãos encontraram, amém? Amém? Vou ler apenas um versículo que se encontra no verso de número 23. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, que diz assim: Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Vamos ler todos juntos, irmãos? Vamos lá? Que às vezes o irmão está pensando, mas o que o pastor está querendo? Quero que você leia comigo. Vamos lá? Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Amém? Obrigado, irmãos, podeis vos assentar. Queridos, eu quero falar nessa noite de um assunto muito controverso por boa parte dos cristãos. Eu tenho lido algum material de cunho científico para me embasar no que quero falar hoje à igreja. Eu vi 3 pesquisas que circulam nos veículos de comunicação do nosso país. E o primeiro deles foi publicado na revista Veja, no dia 20 de janeiro de 2012. Coloca aí para mim, por favor. 20 de janeiro de 2012. Coloca aí. Enquanto vai colocar lá, esse é um estudo que foi feito por pesquisadores da Universidade de Barcelona, na Espanha. Eles queriam saber se o consumo moderado de vinho tinto era benéfico para o coração. Todo mundo diz, não é verdade? Toma uma taça de vinho no almoço todo dia, o seu coração vai ficar... E esse pessoal da Espanha, da Universidade de Barcelona, então, fizeram essa pesquisa. Esse artigo publicado aí na revista Veja. Isso vai ficar gravado no nosso site. Depois, se alguém quiser pegar dados para conferir, então está aí. Pode passar. Esse era a pesquisa. Benefícios do vinho tinto ao coração se deve tanto ao álcool quanto à uva. Essa era uma pesquisa. E eles queriam saber se essa pesquisa, ela realmente era verdadeira no sentido de o álcool ser benéfico para o coração. Então, eles fizeram o seguinte: eles pegaram 67 homens que eram propensos a ter problemas cardíacos. E durante 2 semanas, esses homens ficaram sem tomar álcool de nada. E depois, por 30 dias, eles tomaram uma quantidade de álcool. Durante todo o dia, eles tomaram 2 copos de vinho durante um mês inteiro. E, na sequência da pesquisa, esses mesmos homens, durante 30 dias, eles tomaram 2 copos de suco de uva por 30 dias, sem álcool. Então, essa era a pesquisa, eles queriam saber o resultado disso. E o resultado é que, durante o estudo, os pesquisadores aplicaram exames de sangue para medir os níveis de uma substância química relacionada à formação de placas nas paredes das artérias que funcionam como marcadores de inflamações. Então, no final do primeiro mês, aquele grupo que havia bebido 2 taças, 2 copos de vinho durante o mês, vinho alcoólico, eles observaram que quando os homens consumiam vinho tinto alcoólico diariamente, eles desenvolviam uma substância capaz de diminuir a inflamação nas artérias. Então,
logo de cara, os pesquisadores concluíram que o álcool sozinho era responsável por esse benefício. Quando completou o segundo mês, que eles fizeram a avaliação daqueles homens que agora não beberam o álcool durante 30 dias, mas só o suco da uva, aí eles tiveram uma conclusão. Mostra aí o próximo vídeo, vou deixar para ler a conclusão da pesquisa. Mostra aí. A conclusão. Por outro lado, no período em que os homens beberam vinho tinto sem teor alcoólico, os exames de sangue revelaram que houve uma redução nos níveis de certas substâncias responsáveis por estimular a formação de placas nas paredes das artérias. Com isso, foi possível concluir que essa diminuição se deve aos polifenóis vindos das sementes ou da casca da uva e não ao álcool. Os que beberam o álcool, eles tiraram a inflamação. Os que beberam o suco de uva puro, não deixou nem fazer a placa, diminuiu a placa. Percebeu a diferença da pesquisa? Essa foi a primeira pesquisa. Um outro artigo, o artigo científico publicado pela BBC News, do dia 10 de setembro de 2013. Esse artigo, ele tinha também uma pesquisa. Vinho tinto faz bem à saúde, mito ou realidade? Então, essa é a BBC News que fez essa pesquisa. Então, eles começam falando na pesquisa, eu notei algumas coisas aqui da pesquisa. Há alguns anos se divulga que uma dose moderada de vinho tinto todos os dias faz bem à saúde. Não só para combater o câncer, mas também para reduzir o colesterol e evitar coágulos nos vasos sanguíneos. Mas estudos recentes questionam as evidências destes benefícios e apontam que eles podem estar restritos a vinhos caseiros ou fabricados segundo um modo de produção tradicionalmente antigo. Embora os cientistas concordem que o consumo moderado de vinho possa ajudar a proteger o coração, reduzir o colesterol ruim e prevenir o entupimento das veias e artérias, há divergências sobre o que está por trás desses benefícios. Esses pesquisadores, nessa pesquisa de estudos, eles identificaram uma alta quantidade de procianidina, compostos químicos encontrados em frutas, vegetais, chás, cereais, cacau e soja, com benefícios antioxidantes para a prevenção do câncer, que vem sendo estudado há anos. Esse pesquisador diz que esses compostos aliados aos taninos que combatem o envelhecimento das células e também são encontrados no vinho, seriam os grandes responsáveis pelos efeitos positivos do vinho tinto sobre a saúde. E os cientistas encontraram então uma substância na casca das uvas vermelhas chamada resveratrol. Guarda essa palavra, resveratrol. Fala, resveratrol. Guarda essa palavra. A irmã Val está se beneficiando ali com esses termos aqui, né? Porque ela é química. Então, eles descobriram, esse resveratrol, ele retarda o envelhecimento e combate o câncer e a obesidade. Então, um pesquisador de Londres, da Universidade de Queen Mary, Roger Corder, ele disse o seguinte, que há pouca evidência sobre a importância do resveratrol no vinho. É mito que ele tenha qualquer coisa a ver com os benefícios do vinho tinto à saúde. E ele diz ainda o seguinte, que a maioria dos vinhos tintos contém quantidade insignificante de resveratrol. E aqueles que possuem um pouco não contém suficiente para fazer qualquer efeito benéfico no organismo. Ele disse ainda que a maior parte dos vinhos modernos não usa a técnica correta durante a fabricação. Por isso é muito difícil dizer que o vinho é uma bebida saudável quando as pessoas consomem mesmo muito álcool. E dentro dessa pesquisa ainda, dentro da BBC News, dia que você for ler essa reportagem, você vai ver, há também uma pesquisa do Centro Britânico de Pesquisas para o Câncer, o CAR. Ele diz que é um erro tomar vinho tinto achando que isso fará bem à saúde. O vinho tinto tem quantidade muito pequena de resveratrol
E diz que o álcool tem uma ligação negativa com o câncer. Isso é o Centro de Pesquisa para o Câncer. Ele diz que o álcool tem uma ligação negativa com o câncer. E é importante relembrar que nem mesmo em quantidades moderadas o álcool aumenta o risco de vários tipos de câncer. Só na Grã-Bretanha, a pesquisa encerra dizendo o seguinte, que são diagnosticados em média de 13 mil casos de câncer todos os anos. Então, essa pesquisa. Fiz uma outra pesquisa dentro desse termo, nessa reportagem sobre o vinho, isso saiu na Globo, dia 21/2/2007. Então, eles fizeram o seguinte, o que a ciência diz sobre a crença de que o vinho tinto faz bem à saúde? Então, essa pesquisa, no mesmo segmento, com algumas colocações diferentes. Então, nessa pesquisa, eles dizem lá que os cientistas divergem sobre os eventuais benéficos da bebida e alerta para os riscos do consumo de álcool. A reportagem começa dizendo assim, os cientistas vêm apresentando cada vez mais evidências de que o álcool, mesmo em pequenas quantidades, faz mal à saúde. Mas o vinho tinto seria uma exceção, podendo até fazer bem, diz algum. Seria isso verdade? Então, na Universidade de Leicester, na Inglaterra, os cientistas vêm estudando uma maneira de desenvolver o resveratrol como composto isolado, para ser tomado individualmente como uma droga, encapsulado para prevenir o câncer. E ele diz que quem quer beber resveratrol no vinho tinto para gerar benefício à saúde, deveria beber dezenas de garrafas de vinho ao dia. Mas para quem fizer isso, qualquer pequeno benefício do resveratrol será anulado pela quantidade de álcool ingerido. Então, a pesquisa vai trazendo essa instrução. Então, basicamente, eu trouxe essa instrução para me falar algumas coisas aos irmãos nessa noite sobre esse tema. Pode fechar aí para mim, obrigado. O assunto de bebida alcoólica no meio cristão, ele é muito polêmico. Muito divididas as opiniões. Teologicamente não se tem acordo. Na verdade, teologicamente não se tem acordo para nada. Essa é a verdade. Teologicamente não se tem acordo para nada. Por que eu resolvi pregar esse tema nessa noite? Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, porque vejo muitos cristãos perdidos sem saber muito o que pensar sobre esse tema. Segundo, por ver alguns crentes causando muitos estragos em sua vida e família quando fazem uso de bebidas alcoólicas indiscriminadamente. E terceiro, porque eu sou um pastor de uma igreja local, líder de uma comunidade contextualizada, que pensa, que enxerga, que tem vontades, que tem uma teologia definida em relação ao uso de bebidas alcoólicas. Então eu quero falar sobre esses pontos nessa noite, de coisas que eu julgo, então, importante. Então, vamos voltar ao nosso texto. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 23. Diz assim o texto: não continues a beber somente água. Usa ou beba um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Queridos, o que Paulo estava querendo dizer a Timóteo aqui nesse texto? Algumas coisas importantes estavam acontecendo no contexto de quando Paulo escreve isso. Timóteo estava vivendo dentro de um contexto de falsas religiões, falsas heresias e doutrinas ritualísticas. Os gnósticos, eles defendiam que as regras dietéticas que produziam a pureza na vida das pessoas. Por isso era importante todo mundo se definir o que beber e o que vai comer. Timóteo devia estar seguindo algum tipo de dieta do nazireu, ou seja, não beber nem comer nada que viesse da videira. Então as crenças, irmãos, ali entre os ascéticos, de que quem não bebia era mais santo de quem bebia. Essa era a ideia que se tinha.
Na verdade, essa ideia de ser mais santo por aquilo que você faz ou deixa de fazer, isso permeou a Assembleia de Deus durante muitos anos. Há muitos anos atrás, eu era menino que os mais santos na igreja eram os que não tinham televisão. Os mais santos na igreja eram as irmãs que não usavam o brinco, que não cortava cabelo, que não passava maquiagem, que não usavam calça esporte. Eram os irmãos que não jogavam bola, eram aqueles que não iam ao cinema. Essa ideia que as pessoas têm de você fazer alguma coisa e te deixa mais santo. E muitos crentes na época não faziam isso, mas fofocavam, não pagavam suas contas, eram orgulhosos, eram grossos como pai, como mãe, como filho, rebeldes, indiferentes, religiosos. Então você percebe que o que faziam acabava não gerando resultado. Então Timóteo estava vivendo dentro de um contexto intenso de jejum. E todo mundo sabe que o excesso ele pode ser prejudicial. E Paulo estava vendo os limites do seu filho na fé. E este texto aqui deixa claro que Timóteo não bebia nenhum dos tipos de vinhos usados pelos judeus no Novo Testamento. Percebe isso aqui? Você já entendeu isso aqui no texto quando você leu isso aqui? Quando ele diz assim, olha, usa um pouco de vinho, é porque Paulo não tinha hábito de usar nenhum tipo de vinho. Ele não usava, por isso que Paulo estava dando instrução para ele. Outra coisa, você percebeu que nessas pesquisas, nenhuma pesquisa falou que o vinho é benéfico para o estômago? Percebeu isso? E aqui ele está dizendo, toma por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Quando você olha a questão, se você jogar no Google lá e perguntar assim, aonde é que o álcool faz mais mal no organismo em primeiro lugar? Estômago. Gastrite, acidez, queimação, úlcera. O álcool, seja ele vindo de qualquer espécie, o primeiro lugar que ele vai atacar é justamente no estômago. Ora, quem tem conhecimento de causa dessa situação, então você vai ler esse texto aqui, e pela inferência você vai dizer o seguinte, Paulo é um louco, mandar Timóteo beber vinho para o estômago. Não é isso que a gente vai pensar? Se o vinho alcoólico, ele faz todo esse estrago, então ele está sendo louco. Só que os judeus, eles tinham 3 tipos de vinho, que eram usados. Era o vinho sem fermentação, que era o suco da videira, o suco da uva. Era o vinho fermentado e o vinho misturado. Para o judeu religioso, ele nunca que tomava o vinho fermentado puro. Normalmente, a dose de diluição era 20:1. Era assim que os rabinos defendiam o uso do vinho. A gente vê então, irmãos, que se Timóteo tivesse o costume de beber vinho, ele não teria sido necessário Paulo aconselhar a tomar um pouco de vinho. Ele não tinha esse hábito. Queridos, o vinho usado para o estômago de conformidade com os antigos escritos gregos sobre medicina não eram vinhos embriagantes, não eram vinhos alcoólicos. Porque a doença número 1 que o álcool provoca no corpo humano é a gastrite. Então Paulo orienta Timóteo a beber em função da enfermidade e não para prazer. Ele tinha um propósito, era medicinal e não um propósito social. Como as pessoas que leem esse texto começam a encontrar aqui uma base para tomar vinho. No Velho Testamento tem pelo menos umas 10 palavras que identificam o vinho. No Novo tem 3 palavras que identificam o vinho em vários lugares diferentes. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque o assunto é muito prolixo e não vou alcançar meu objetivo
dentro do pequeno espaço que eu tenho para falar aos irmãos. Mas vou citar pelo menos 3. Do Antigo Testamento é o Yaim, que era o vinho envelhecido, o vinho embriagante, em muitas passagens bíblicas. O Tiroche, que é o suco da uva, o vinho não fermentado. E no Novo Testamento, a palavra grega para a maioria dos vinhos que aparece é o oinos, que pode designar tanto o suco de uva como também o vinho fermentado. A questão é que em muitos contextos em que a palavra grega ou hebraica ela está sendo inserida, depende muito do contexto que aquilo significa. Então, esse é um ponto importante para a gente entender aonde é que está a verdade disso. Eu quero então responder uma pergunta que muita gente faz. Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná? Esse vinho era vinho alcoólico? Porque tem muitos pastores que dizem sim, não é verdade? Até mesmo um papa dos pastores da Presbiteriana que vai estar aqui em Anápolis por esses dias, ele também defende, fala no site dele em aberto, que Jesus transformou a água em vinho alcoólico. Vende essa ideia para tudo quanto é lado. Então, irmãos, a resposta a essa pergunta, ela deve ser determinada pelos fatos contextuais e pela também probabilidade moral do que significa isso. A posição bíblica é que Jesus fez vinho oinos, suco de uva e sem fermentação. Essa é a possibilidade bíblica. E vou usar aqui alguns argumentos, algumas razões para rejeitar a ideia de que Jesus fez um vinho embriagante. Primeiro motivo para a gente entender que Jesus não fez esse suco embriagante, abra sua Bíblia lá em João capítulo de número 2. É quando você vai entender o porquê que Jesus transformou água em vinho. Olha aí o verso de número 11. Olha na sua Bíblia, verso de número 11. Com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, primeiro, olha aqui para mim. O objetivo de Jesus fazer esse milagre foi manifestar a sua glória, despertar a fé pessoal das pessoas nele, gerar a confiança de que ele era o Filho de Deus. Esse é o princípio. E passar a ideia de que ele era o Santo de Deus, o justo, que veio salvar o povo do seu pecado. Então esse é o sentido quando ele está dizendo aqui. Outra coisa aqui é que quando a gente entende isso, sugerir que Cristo manifestou a sua divindade como Filho único de Deus Pai, mediante a criação milagrosa de litros de vinho embriagante para uma festa de bebedeiras, é desconhecer e desmerecer a missão de Cristo. Eu não conhecer o que Cristo veio fazer, o que Cristo queria fazer com aquele milagre. Outra coisa, contraria aqui a revelação bíblica quanto à perfeita obediência de Cristo ao seu Pai. Cristo, ele não desobedeceu ao mandamento moral. O mandamento moral, quando você olha lá em Provérbios, abra sua Bíblia, Provérbios 23, verso 31, aqui há uma palavra que diz assim, verso 23, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Isso aqui é uma instrução moral. Por que achar que Jesus faria bebida embriagante para o povo? Por que a gente achar que Jesus faria isso? Isso aqui contraria. Queridos, Jesus foi o único ser humano que viveu nesse mundo sem cometer pecados. Sim ou não? Sim. Jesus, ele nunca pecou. Não é essa a verdade que a gente diz? Ele nunca pecou. Então, você acha que Jesus ia contrariar a vontade de Deus?
Você acha que Jesus, ele ia contra a palavra de Deus? Sim ou não? Não. Então abra sua Bíblia lá no livro de Abacuque, capítulo de número 2. Vai de trás para frente, pega no meio que fica mais fácil você achar o livro de Abacuque. Olha lá, Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 15. Olha o que diz. Verso 15. Diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturado à bebida o seu furor, e que embebeda para ele contemplar as vergonhas. Então, o texto bíblico está dizendo que ai daquele que dá bebida para que a pessoa beba e se embriaga. O resultado do embriagar é outra questão. Porque quem defende a ideia de que Jesus transformou a água em vinho embriagante, eles falam o seguinte, que aqueles homens beberam fartamente. E eles traduzem essa ideia aqui no livro de João, no capítulo 2, quando fala no verso 10, e quando já beberam fartamente, ou seja, eles já estavam chapados, eles já estavam cheios, né, do álcool, e aí eles vão beber um vinho agora que seria melhor ainda. Então, na verdade, irmãos, as pessoas vão entendendo as coisas e vão contrariando na medida daquilo que são as verdades de Deus. Jesus, ele começou o seu milagre aqui no livro de João. Esse foi o primeiro milagre. E aqui fica claro que Jesus não estava preocupado com a reputação do noivo ficar envergonhado de ter o seu vinho acabado antes do término da festa. Jesus estava lá para iniciar o seu ministério e não dar continuidade a uma vida de bebedeira, de mundanismo que aquele povo estava inserido. Ele veio para manifestar a sua glória, um novo contexto. É isso que é a implantação do reino de Deus. E aqui fica claro isso, irmãos. Jesus marcava a implantação do reino de Deus. E ele mesmo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Outra coisa que eu quero responder para os irmãos: que tipo de vinho Jesus usou na ceia com os discípulos? Sabe por quê? Porque quando as pessoas estão defendendo a ideia de que Jesus usou o vinho com álcool, muitas igrejas também estão servindo vinho com álcool. Eu contei aos irmãos que o Fabiano chegou em São Paulo, em Campinas, procurando uma igreja para se ajustar, e ficou um tempo numa determinada igreja, e na primeira oportunidade que ele foi participar da ceia, o vinho era alcoólico. E lá era uma situação normal. Então, a gente também precisa entender isso. O que a gente precisa ter consciência quando a gente lê a Bíblia? Olha, nenhum escritor bíblico do Novo Testamento, dos 3 primeiros livros da Bíblia, eles não usam a palavra vinho para a ceia do Senhor. Olha na sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 26, verso 29. Olha na sua Bíblia, Mateus, verso 26, capítulo 26, verso 29. Olha o que Jesus diz: e digo-vos, que desta hora em diante não bebereis mais deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus não faz nenhuma alusão ao vinho, o fruto da videira. Olha, Marcos escreveu o mesmo texto lá no capítulo 14, olha no verso 25. Marcos 14, verso 25. Jesus dizendo: em verdade vos digo, que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Olha agora Lucas 22, verso 18. Jesus diz
na ceia, na última Páscoa: pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, queridos, quando Jesus fala do fruto da videira, a videira produz uva. Então, ele está falando do suco da uva, fruto da videira, para que ninguém, então, torça essa verdade. O vinho não fermentado é o único fruto da vide, o natural. E Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele e os seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. Percebe isso? Percebe isso, irmãos? Jesus celebrou essa ceia quando ele, com os seus discípulos, estavam celebrando a Páscoa. Isso aqui também é uma outra coisa. Havia uma lei para celebrar a Páscoa. A Páscoa não é a Páscoa que a gente comemora aqui, não é o Natal que a gente comemora aqui, que todo mundo come e bebe o que quer. A Páscoa, para os judeus, ele tinha um significado cultural, histórico, religioso. Então, Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. E a lei que estava ligada à Páscoa está registrada lá em Êxodo, capítulo 12, que proibia durante a semana daquele evento a presença de qualquer tipo de fermento. Qualquer coisa fermentada era proibida. Olha lá na sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12, verso 19. Êxodo, capítulo de número 12, verso 19. Vou ler só o verso 19, poderia ter do verso 1 em diante. Mas diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Portanto, o peregrino como o natural da terra. Verso 20: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos, pães sem fermento. Queridos, Deus dera essas leis porque a fermentação, ela simbolizava a corrupção e o pecado. Percebe isso? Deus deu essas leis porque a fermentação simbolizava a corrupção e o pecado. Olha na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 5, olha a partir do verso de número 7. Diz assim, verso 6: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, irmãos, o pão e vinho da ceia instituído por Jesus era como um memorial. O pão asmo sem fermento e o vinho sem fermentação. No Antigo Testamento, irmãos, bebidas fermentadas nunca deveriam ser usadas na casa de Deus. Um sacerdote não podia chegar-se a Deus em adoração se tomasse qualquer tipo de bebida embriagante. Ele não podia chegar se tomasse qualquer tipo de bebida embriagante. Jesus Cristo, ele foi o sumo sacerdote de Deus, do novo concerto. E ele chegou-se a Deus em favor do seu povo. Então ele também é o sumo sacerdote. Olha o que a Bíblia diz a respeito dele. Hebreus capítulo de número 3, verso 1. Olha o que diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Assim como o pão, irmãos, representava o corpo puro de Cristo e tinha que ser pão asmo, sem corrupção da fermentação, o fruto da vide, representando o sangue corruptível de Cristo, seria representado por suco de uva não fermentado. Porque o sangue do cordeiro também, ele é imaculado. Olha lá na sua Bíblia, Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, como dos vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, aleluia. Queridos, é preciso ver o princípio bíblico, e não só o que é humano, que está por trás disso. Se nós pegarmos o princípio de que o vinho é da fruta, por isso podemos beber, nós vamos abrir outros precedentes. Quer ver? Quando você pega a uva, você pode fazer a fermentação dela na sua casa. A uva fermentada, ela dá um teor alcoólico entre 12% a 14%. Se você pega a cidra, que é feita de açúcar e com fermento alcoólico de maçã, você fermenta, ela dá, o teor alcoólico é de 4% a 8%. Se você pega a caracu, feita do malte torrado, que dá a cerveja preta, ele dá um teor alcoólico entre 5% a 9%. Se você usa o espumante, que é o açúcar transformado em álcool, mais as leveduras, ele dá em torno de 11% o espumante. Se você pega champanhe produzida pela uva branca, ela dá 12%. Se você usa a catuaba feita do suco de maçã, marapuama e guaraná, 12%. Se você usa o licor, que é feito das sementes de frutas, ervas e flores, o teor alcoólico é 20%. Se você usa a tequila, que é feito da planta agave azul, que dá no deserto do México, é tipo um abacaxi grande, a tequila, ela dá em torno de 27% o teor alcoólico. Se você pega o rum, que é feito do caldo de cana cozida, é 30% o teor alcoólico. Se você usa o conhaque, ele é feito de vinho alcoólico de maçã, e o francês é o mais usado, chega até 40% o teor alcoólico. A pinga é feita da fermentação da cana, dá em torno de 39% a 48%, dependendo da pinga. E o uísque é feito de centeio, de milho de cevada, dá um teor alcoólico de 47%. O que a gente pensa assim, se eu produzir lá na minha casa, então tá tranquilo, porque eu que estou fazendo ali, não tem problema nenhum. Na verdade, o que a gente precisa entender é que Deus fez as frutas, e o homem inventou sobre elas. Isso é tão verdade que lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, diz assim: Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, quando você olha hoje um contexto da história da bebida no mundo, você vai perceber que são invenções que as pessoas vão fazendo em cima de invenções. E eu diria a quem procura justificar o uso moderado do vinho fermentado, a defesa de que algo que é intrinsecamente mal é sempre moralmente errado, ainda que seja moderado ou em excesso. Se é intrinsecamente mal, então ele é moralmente errado. Quem é simpatizante da parada gay, ele vai participar dela normalmente. Ele é simpatizante, ele não é gay, mas ele gosta. Quem gosta da maconha vai lutar pela sua legalização. Quem mente vai justificar as suas mentiras. Gente, essa é a vida. Todo mundo vai criar argumentos para defender aquilo que ele gosta, aquilo que ele estabelece como as suas prioridades, aquilo que move as suas vontades, aquilo que rege os seus desejos. Então, às vezes a gente fica olhando a história de alguns patriarcas. Muitas pessoas justificam quando vai para a questão da bebida, e os patriarcas? O fato de muitos patriarcas terem se embebedado em certas ocasiões não é um endosso divino para essa prática. Por exemplo, lá em Gênesis 9, quando Noé saiu da arca, ele fez um altar e depois ele plantou uma vinha. E ele plantou uma vinha e a Bíblia diz que ele se embebedou dessa vinha. Qual que foi o resultado na vida de Noé? Ele ficou nu, perdeu o controle e
a falta daquele controle trouxe maldição sobre a sua descendência que afeta até hoje. Por causa daquele ato inconsequente, ele amaldiçoou uma parte da sua geração, amaldiçoou a vida de Cã. Quando você vê a história de Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra, que Deus salvou, e quando eles estavam fugindo, eles chegaram numa situação, pararam na cidade de refúgio, e chegaram num lugar onde não tinha homem na terra, e as filhas falaram assim: gente, nós vamos morrer aqui, meu pai não vai ter descendência, vamos fazer o seguinte, vamos dar vinho para o meu pai, eu faço sexo com ele hoje, e a mais nova fez isso, no outro dia embebedou o velho, entendeu? No outro dia a outra entrou, fizeram sexo com ele e ele nem percebeu. Não sei se ele falou no terceiro dia, será que hoje vai ter de novo? Eu não sei se ele levou por esse lado. Mas você percebe isso? Porque às vezes a gente pensa que a questão do álcool, a questão da sobriedade, a gente não tem muita noção de quando lê determinadas coisas na Bíblia. Então, irmãos, existiam outros costumes antigos que eram tolerados por Deus, mas não foi sancionado por Deus. Quer ver um exemplo? Poligamia. E escravidão. Hoje, se falar de trabalho escravo, de menor aprendiz que é trabalho escravo, se alguém estiver trabalhando num lugar só para comer e morar, é escravo, né? Mas os que estão na rua morando na sarjeta, aí o governo não faz nada por eles. Mas se estiver trabalhando em algum lugar para comer e para viver, aí entra a questão da lei trabalhista. São coisas que nunca foram legalizadas. Aí eu quero perguntar a você, quanto de bebida é necessário para que alguém se embriague? Quanto de bebida? Essa é uma resposta que até hoje a pesquisa nenhuma definiu, em país nenhum. Queridos, a linha entre beber socialmente e a embriaguez é difícil de ser tratada. O que a gente tem percebido através desses estudos é que a vida humana, ela não necessita de ingerir álcool. Presta atenção no que eu estou falando. O que os estudos têm mostrado é que a vida humana não necessita de ingerir álcool. Isso é estudo, isso é pesquisa. Por isso que eu trouxe isso para os irmãos entenderem algumas coisas importantes, né? As pessoas normalmente bebem por prazer, por vício, por influência. Aí as pessoas, quando estão argumentando com o álcool, com o vinho, eles dizem: pastor, mas muitos países têm o vinho como cultura. Isso é uma questão. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu vou entrar no outro mérito. No país onde você mora, na cidade onde você mora, a bebida, ela é mal vista na vida de um cristão. A abstinência do álcool na vida de um cristão identifica um crente fiel. Esse é o sentido que a gente vê. Esse é o sentido que a gente conclui. O mesmo Antigo Testamento, irmãos, que menciona casos de embriaguez, ele adverte. Provérbios 21, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A Organização Mundial de Saúde, irmãos, ela fez um estudo agora e ela chama o alcoolismo de doença, não é de vício, ela chama de doença. Mas ela afirma de que 15% das pessoas nascem com predisposição para a doença, ou para o vício, ou para o alcoolismo. 15% da população nasce com predisposição para o alcoolismo. E eu posso dizer isso, que na minha família, os irmãos lembram da história, já contei isso aqui várias vezes. Meu avô tinha um bar em Pires do Rio, e todo o dia, na hora do almoço, a minha avó dava uma colher
de conhaque na boca dos filhos para abrir apetite, um conhaque, um vinho. E a minha irmã sabe ali, ó. Alguns desses filhos acabaram se tornando alcoólatras, dominados pelo álcool. E meu pai, quando veio a óbito em função dessa doença. Então ele acabou adquirindo uma cirrose hepática. Então é uma situação extremamente complicada. Há uma predisposição. Aí eu pergunto, você quer correr o risco? Você quer entrar por essa porta? Você quer dar a ideia para os seus filhos que você é um crente moderno, que você usa o álcool, e ó, bebo socialmente, paro a hora que quero, não me domino, ó, trabalho todo dia, entra e sai. Meu pai foi alcoólatra há 22 anos. Uma das coisas que ele deixou de legado, que meu pai era um homem honesto e homem trabalhador. Eu não tenho lembrança do meu pai ter matado um dia de serviço na prefeitura. Trabalhou 22 anos. Chegava em casa tarde, mas no outro dia, 5 horas da manhã, levantava, tomava banho e ia trabalhar. Mas a doença estava lá. O vício havia dominado. Então eu quero concluir essa palavra dizendo algumas coisas aos irmãos. Primeiro, se você for fazer uma festa de casamento, de aniversário, um casamento, uma despedida de solteiro, enfim, uma festa, se você for fazer uma festa, eu aconselho a você como seu pastor, não faça o uso de bebida alcoólica, nem para você e nem para os seus convidados. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah pastor, como é que eu vou fazer uma festa, tanta gente descrente que vai na minha festa? Tudo bem, mas existe, os seus convidados só bebem isso. Seu convidado não bebe uma água, seu convidado não bebe um suco, seu convidado não bebe um guaraná, não bebe uma coca, não é? Então, às vezes as pessoas querem justificar as coisas para o outro lado. Então eu quero te aconselhar. Há uma diversidade de bebidas que pode substituir a alcoólica e trazer o mesmo prazer sem maiores complicações. Queridos, eu quero dizer uma coisa a você. O álcool é ferramenta do diabo e não tem nada a ver com a igreja, a noiva de Cristo, que é pura, santa e imaculada. Existem demônios específicos para prender as pessoas no vício do álcool. Zé Pilintra, tranca-ruas. Há um tempo atrás, nós estávamos visitando uma menina que havia chegado do Rio de Janeiro, foi para a casa dos seus pais, eles se congregavam aqui naquela época. Hoje eles não congregam aqui e essa menina já faleceu. E ela veio toda tatuada, toda cheia de coisa, aí nós fomos lá. Conversar, orar com ela, os pais pediram. Chegamos na sala e começamos a conversar. E aí, começando a conversar com ela, aí passa um pouco, ela começou a rosnar. Aí o diabo tomou ela. Falei, qual é o seu nome? Tranca-rua. O que você está fazendo nesse corpo? Eu vim para destruir ela. Eu não vou imitar ele aqui porque não é digno disso. O que é que você ganhou com isso? Uma garrafa de pinga. Queridos, o álcool é ferramenta do diabo. É porta de entrada de demônios. Porque às vezes a gente pensa que o demônio, ele entra só para fazer a pessoa ficar possessa. E tem muita gente que ela pode ser instrumento do diabo e não ser possessa. Instrumento do diabo não é possessa. E a gente precisa tomar esse cuidado. E essa irmã, ela estava nessa situação. Ela aceitou Jesus, o diabo saiu da vida dela, ela reconciliou, mas ela já estava com tanto desgaste no organismo que nem os médicos conseguiram mudar a situação dessa. Então, aconteceu isso. A gente precisa tomar essa consciência para a nossa vida de que nem todo mundo tem essa possibilidade de dizer, eu bebo, não acontece nada. Mas há uma abertura para ações malignas na vida daquela pessoa.
Então a gente precisa trazer essa situação, essa consciência para a nossa vida. A Bíblia diz que Cristo morreu e nos tornou livre. As pessoas dizem assim, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, eu sou livre. Queridos, nós somos livres mesmo. Mas nós não somos livres para fazer o que a gente quer. Nós fomos livres do pecado e oferecemos o nosso corpo a Cristo. Nos tornamos escravos de Cristo. Então, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É a vontade dEle que trabalha em mim. É a vontade dEle que se manifesta em mim. Então a gente precisa ter essa consciência. As pessoas dizem, eu sou livre. A liberdade que Cristo nos dá é suficiente para dizer não a qualquer coisa inconveniente, mesmo se for lista biblicamente. Por exemplo, Salmo 101 diz assim, olha, não poreis coisas más diante dos meus olhos. O colocar coisas más diante dos olhos é uma opção. Você vê pornografia se você quiser, você assiste novela se você quiser, você assiste um filme pornográfico se você quiser, você escolhe o que você quer ver. Mas o salmista está dizendo, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Do mesmo jeito que você não põe nos seus olhos, você também não vai pôr na sua boca o que você não quer. Porque hoje, um ponto de maturidade do adulto é quando você consegue educar o seu paladar. E o álcool, ele pode ser uma educação de paladar, mas na maioria dos casos é uma intoxicação. E talvez seja a droga mais difícil de sair da vida das pessoas. Porque é uma droga lícita, toda propaganda você vê alguém bebendo, todo filme tem alguém bebendo, toda novela tem alguém bebendo, toda festa tem alguém bebendo. Todo mercado tem alguém vendendo, não tem controle. Todo boteco, qualquer um que quiser beber, chegou lá, pediu uma pessoa para ficar livre, dá logo uma e manda embora. Então é uma droga que prende as pessoas. Isso é tão verdade que os alcoólicos anônimos trabalham dentro de uma filosofia. Que a pessoa está lá no Alcoólicos Anônimos há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ele tem uma filosofia dizendo o seguinte, olha, tem 24 horas que eu não bebo. É uma consciência diária que ele tem que manter. Porque se ele perder essa disciplina, ele acaba perdendo o seu controle. Então, a gente precisa entender que essa é a questão da moderação. Outra coisa, a Bíblia, ela fala para nós um ponto importante que está ligado à sobriedade. A ideia que a gente tem de sobriedade é o seguinte, o sóbrio é alguém comedido, temperado, que sabe ir e vir, que sabe experimentar. As pessoas pensam nisso. Na verdade, quando você olha no dicionário sobre o sóbrio, você vai perceber que é não amante ou dependente de bebidas alcoólicas. O sóbrio no dicionário. Quem não se encontra sob efeito de bebida alcoólica, não foi intoxicado por álcool. E muitos querem focar no conceito de sóbrio, defendendo que é beber moderadamente. Quando a Bíblia fala assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, a ideia é que o cristão não anda segundo o caminho de que todo mundo anda. Queridos, nós não andamos no caminho da maioria. Ser crente hoje é você andar na contramão do mundo, é você andar contra os princípios do mundo. Sabe por quê? Porque há uma ideologia que rege o mundo, e a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então a ideologia do mundo é maligna. A Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo, para não lhe resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Jesus fala, é chegado o príncipe deste século, e ele nada tem a ver comigo, quando ele estava partindo. Então, a gente percebe que existe um domínio mundano sobre essa questão alcoólica. A moderação bíblica, irmãos, é aplicada a princípios bíblicos sobre a nossa vida, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, as nossas emoções, as nossas escolhas, as nossas decisões.
A moderação é todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A moderação é todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. A moderação é todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No Velho Testamento, quem queria consagrar a sua vida, ele devia tirar todo o álcool da sua vida. Quem queria ministrar em nome de Deus não se envolvia com álcool. Essa era a grande diferença que a gente via na vida do sacerdote, na vida dos profetas. Todos eles estavam focados nisso, de que eles não se envolviam com o rei. E o sacerdote, ele levava as petições do povo a Deus. O profeta, ele trazia a instrução de Deus ao povo. Então, eles lidavam com as coisas espirituais. E o uso de álcool era proibido na vida deles. Olha na sua Bíblia, Levítico, capítulo de número 10, verso de número 9. Olha só o livro de Levítico, capítulo de número 10. Olha o verso de número 9. Diz assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso para entre as vossas gerações. Essa é a grande questão. O povo, os profetas, na época de Isaías, eles haviam se corrompido. E Deus manda Isaías falar duramente com eles. Olha lá o verso, Isaías capítulo de número 28. Olha o verso de número 7. Diz assim, Isaías 28, 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa de bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Quando você olha na descida do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, ele vem habitar então na vida das pessoas. Nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. E agora, com a implantação da igreja, nós nos tornamos esse sacerdócio real. Olha lá na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 8, verso de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Vós, porém, eu e você, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Está percebendo, querido, que Deus vem trabalhando na nossa vida, Deus vem fazendo na nossa vida? Hoje nós somos os sacerdotes, os consagrados, os separados de Deus. No Velho Testamento, quando se falava de o separado do Nazireu, você via alguém que era separado e eles tinham característica justamente por ser separado. Olha na sua Bíblia o livro de Números, no capítulo de número 6. Números, capítulo de número 6. Olha aí, você vai ver a lei do nazireado. Olha aí o verso de número... Vou ler do verso 2. Diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Essa era a lei do nazireado. Alguém que quer se consagrar para Deus. Queridos, nós estamos aqui nessa reunião nos consagrando para Deus.
Você está aqui porque você já foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Você tem certeza de que Deus fez de você uma nova criatura. Antes você vivia nas trevas. Hoje você é filho da luz, você vive na luz. Você é luz. Você agora é essa nova criatura. E Deus tem trabalhado na nossa vida para mudar todo o foco da nossa vida. Você que está na igreja, é crente desde criança, que nunca bebeu nada de álcool, ou às vezes você que gosta de vinho, mas decidiu não tomar por amor a Cristo, saiba que você tem agradado a Deus com a sua decisão. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos instrui o que a gente precisa fazer. Lá em Efésios, no capítulo de número 5, Paulo, ele traz a instrução para a nossa vida, no verso 18, quando ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, aleluia. Essa é a instrução. Olha só a instrução de Pedro, volta na sua primeira carta de Pedro, agora no capítulo de número 5, verso de número 8. O versículo diz assim, olha: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Está percebendo aqui uma das características para a gente fechar a porta do diabo na nossa vida? O ponto que Pedro começa a orientar aqui é sobre a questão da sobriedade. Seja sóbrio. Não abre espaço na sua vida para o álcool, é a ferramenta do diabo. Você vai dar legalidade para ele. Ele vai te dar uma rasteira, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Ele está dizendo aqui, ó, ele é o vosso adversário. E a gente precisa fechar essa porta para sair fora, queridos. A gente precisa ter essa maturidade da nossa vida, para não nos enganar achando que nós somos modernos, que nós precisamos desse vinho alcoólico, que nós não precisamos, queridos. A ciência mostra disso. Tudo aquilo que você precisa para trazer os benefícios da uva, não é do álcool, é da uva. Você toma no suco de uva integral. E lá você vai ter todos esses componentes na sua vida. Então, queridos, eu quero encerrar essa ministração dizendo para você o seguinte: Paulo diz para os discípulos, os seus seguidores, e fala para a igreja de Coríntios, capítulo de número 10: portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, talvez você possa dizer assim: ah, pastor, isso aí é um ponto da teologia, isso aí é uma interpretação do irmão. Pois eu vou dizer uma coisa a você: eu prefiro errar por excesso do que por omissão. Você nunca vai poder dizer: o meu pastor nunca me avisou, o meu pastor nunca tocou nesse assunto, o meu pastor nunca falou, nunca mostrou na Bíblia. Por isso que hoje eu gastei esse tempo para ler alguns versículos para a igreja. E você vai ter esse material registrado, porque todo mundo que está agora ao vivo na internet nos acompanhando, está ouvindo essa palavra. E essa palavra ela vai ficar registrada lá. A posição do crente em relação ao álcool. Vai ficar registrada essa palavra lá. E aí você vai poder ler, ouvir e copiar alguma coisa, ver aonde tem alguns pontos, confrontar, porque na verdade eu só trouxe uma cosmovisão para os irmãos. Eu não trouxe a totalidade de coisas que poderia falar. Na verdade, quando falei aqui, há 15 anos atrás, na terça-feira, eu gastei umas 5 terça-feiras para falar sobre o álcool aqui. Mas hoje eu estou falando resumidamente num culto, uma coisa que eu poderia falar na terça-feira, mas na terça-feira os irmãos não vêm o número suficiente. Então decidi falar hoje
e espero que Deus tenha falado ao seu coração. Coloque-se de pé, queridos. Queridos, eu quero orar com você. Nessa semana, escrevi um artigo paralelo a essa mensagem, que é do boletim, do nosso boletim informativo. Por que um cristão não deve se envolver com o uso de bebida alcoólica? Eu escrevi algumas coisas aqui nesse artigo que não está nessa mensagem. E uma das coisas que eu escrevi aqui é uma pesquisa que no Brasil, o uso de bebida alcoólica aumentou 158% nos últimos anos. E pasmem-se, a igreja cristã contribuiu para isso. O uso de bebida alcoólica aumentou no Brasil em 158% nesses últimos anos. E, infelizmente, a igreja, liderada por pastores que bebem, estão falando e levando os povos a essa situação. E aí, o que você quer para a sua vida? Eu quero orar com você. Se você tinha um comportamento na sua vida até hoje, que você disse, pastor, eu não sabia, eu não tinha instrução, agora eu vou tomar uma posição. Se você diz assim, olha, eu faço porque eu não tenho força para largar. Porque eu sei de muitas pessoas aqui, que acaba fazendo no oculto. Sai da ceia, vai beber, sai da ceia, vai fumar. E bebe ceia. Eu quero orar com você, para Deus te libertar. Eu não quero que você vá para o inferno. A instrução é minha. A decisão e a escolha é sua. Mas eu, a partir de hoje, eu me sinto aliviado diante de Deus para dizer, eu instruí as ovelhas que congregam comigo. Eu não sou dono da sua vida e não acompanho na sua casa o que você come, o que você bebe, o que você faz do seu tempo ocioso. Mas te instruo para que você faça o certo. E se você fizer o certo, Deus vai te abençoar. Se você tem consciência que você tem vício na sua vida e você não dá conta, ou se você acha que você é uma doença, eu quero orar com você para você ser liberto nessa noite. E eu não vou chamar você aqui porque você não vai ter coragem de vir. Você vai se sentir humilhado, vai achar que... Outra coisa, eu quero orar com você. Se você já cometeu aquele pecado de Abacuque, já fez uma festa e comprou bebida para os outros beber, e às suas custas, muita gente saiu chapado dessa festa, porque lá está dizendo, ai daquele que dá bebida ao seu próximo e embebeda ele. Eu quero orar para Deus tirar qualquer tipo de maldição da sua vida, sabe? Para que Deus possa mudar a sua história a partir de hoje. Quero orar, se você de repente usa o álcool só para uma ostentação, só para me mostrar no Facebook, só para me mostrar nas redes sociais que eu sou moderno, a minha taça de champanhe, de licor, de espumante. Eu quero orar para Deus te libertar também. Porque se você está usando só para essa finalidade, então o diabo também está tomando conta da sua mente. Você não percebe o mal que isso está fazendo na sua vida. Então eu quero que Deus nessa noite visite o seu coração, te instrua, te capacite, e você possa de alguma maneira vencer todas as tentações que estão ligadas à questão do álcool na sua vida. Se você recebe essa palavra, põe a mão no seu coração e eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, que tem sido ponto de conflito para muita gente. Coisas que as pessoas não acreditam e coisas que acreditam. Coisas que as pessoas leem e trazem para a sua vida, e outras coisas que as pessoas rejeitam e continuam fazendo
sem nenhuma preocupação ou peso de consciência. Pai, eu ministrei a Tua palavra nesta noite, Senhor, com temor e tremor, depois de orarem, ó Deus, e buscar ao Senhor por horas, ó Pai, seguidas, sobre falar a igreja sobre esse assunto. Meu Deus, eu quero aqui apresentar ao Senhor agora a minha vida e a vida, Senhor, destas ovelhas. Senhor, são pessoas que Te amam, que querem ir para o céu, que querem vencer, pessoas que querem deixar para trás, Senhor, o pecado, meu Deus, toda a obra de Satanás. E eu quero orar, ó Deus, para dizer ao Senhor tudo aquilo que liga essas pessoas a qualquer passado do álcool, ó Pai. Seja que consumiram, que beberam, que pagaram para alguém, que promoveram festa, que ostentaram. Meu Deus, em nome de Jesus, livra o Teu povo, livra, Senhor, desse embaraço, desse engano de Satanás, dessa ferramenta maligna que tem aprisionado famílias, meu Deus, que tem aprisionado vidas, Senhor, e muitas pessoas têm perdido o alvo, o foco, a fé nas suas vidas em função disso. Pai, eu quero orar e pedir ao Senhor que em nome de Jesus, que o Senhor faz uma obra de libertação na Tua igreja, no Teu povo, em vidas, em famílias, Senhor. Meu Deus, onde há indícios, Senhor, de entrada do álcool, onde há essa porta aberta, onde Satanás tem ganhado terreno, onde muitas pessoas não prosperam, meu Deus, onde há muita doença, meu Deus, onde há muita cegueira, meu Deus, onde há muito vício e pecado, eu quero orar e pedir que nessa noite o Senhor faça uma obra que é própria do Senhor, muda o rumo das coisas, ó Pai, faz uma obra na vida do Teu povo. Eu quero orar, ó Pai, e pedir que em nome de Jesus, o Senhor escreve uma nova história sobre a Tua igreja, uma história de fé, de fidelidade, de compromisso, Senhor, de maturidade, meu Deus, que possamos deixar de ser infantis, crianças, Senhor, em coisas que não edificam, e às vezes a gente fica ostentando, ó Pai. Nos ajuda nesse sentido, ó Pai. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos perdoa, para que nós possamos, ó Deus, tomar, Senhor, ó meu Deus, do pão e do cálice, Senhor, para a nossa edificação. Confessamos, ó Pai, avaliamos, ó Pai, refletimos, ó Pai, discernimos sobre o corpo de Cristo, para que nós possamos fazê-lo da melhor maneira. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e Te pedimos que o Senhor faça isto. Amém.